Hoje, neste vídeo, vocês irão conhecer um relato verídico de um exorcismo registrado nas páginas do livro de Gabriele Amorth, Novos Relatos de um Exorcista. Antes de mais nada, uma pequena introdução. É necessário dizer que Deus só permite possessões demoníacas, que vale ressaltar, são muito, mas muito raras, para que um bem maior seja conquistado. A libertação de uma pessoa da presença de um ser maligno pode ser, sim, motivo para a conversão de uma família, de uma paróquia ou até mesmo de uma cidade inteira. A possessão é algo comprovado pelas Sagradas Escrituras, é algo comprovado biblicamente, e os anjos caídos existem, assim como existem os anjos celestiais. Sobre os anjos do céu e os anjos caídos, a fundamentação bíblica das possessões, dos exorcismos e das orações de libertação, vejam vídeos produzidos por nós, links na descrição. Não deixem de assistir, pois muitos conceitos apresentados nestes vídeos podem ajudá-los a entender alguns detalhes deste relato que vamos apresentar. Vamos então, antes de começarmos o relato, conhecer o autor do livro. Padre Gabriele Amorth, sacerdote da Pia Sociedade de São Paulo, é conhecido mundialmente como Grande Exorcista. Desde 1986, exerce esta missão em Roma, por isso é considerado o exorcista número 1 do Vaticano. Nascido em 1925, em Modena, na Itália, foi ordenado sacerdote em 1954. Formado em Direito, também é famoso como jornalista, devido aos inúmeros artigos e livros publicados, sem mencionar o seu programa de rádio, com cerca de 1.700.000 ouvintes. Conhecido agora o autor, vamos ao relato do exorcismo. Vamos conhecer mais um relato de um exorcismo registrado pelo padre Gabriele Amorth, intitulado Uma Estranha Visita. Sendo exorcista de uma grande cidade francesa, onde exerci o meu ministério à sombra da Virgem Bendita, aconteceu de acolher muitos infelizes, atormentados ou perseguidos pelo maligno, ouvir muitas confissões libertadoras e ser testemunha de libertações ou curas que somente posso atribuir à intervenção misericordiosa da Mãe de Deus, mediante a oração de exorcismo da Igreja, de quem sou servo e instrumento. Entre muitos fatos, parece-me proveitoso contar um deles, que me deixou completamente perplexo. Entra no meu escritório um homem estranho e esquisito. Tudo nele é claramente insólito. O aspecto, o comportamento, a roupa extravagante e, sobretudo, um cheiro estranho, repelente, fétido. Não era cheiro de vício, mas de qualquer coisa indefinível entre o ovo choco e o enxofre. Pensei imediatamente que poderia ser um determinado tipo de incenso, usado em certas seitas de blasfêmias, que com o tempo impregna as roupas dos participantes. Aquele homem, com seu comportamento enigmático e curioso, parecia me indagar para adivinhar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E, no entanto, eu percebia que não desconfiava de mim, mas de alguém que não eu. De fato, de vez em quando, virava-se de lado ou baixava a voz, de modo que poderia ser ouvido apenas por mim. Mas nós estávamos sós. Primeiro, pensei que temesse ser visto ou ouvido por algum dos meus penitentes, mas depois compreendi que tinha medo de ser espiado ou seguido por um membro da sua seita, ou mais precisamente, do malefício ou bruxaria de que se tornava escravo. E isso é muito comum nos exorcismos. As pessoas se aproximam do mal e se afastam do bem supremo, que é o próprio Deus. E malefícios, bruxarias, participação em seitas satânicas são canais
muito perigosos justamente para a aproximação do maligno. Não só para a aproximação, mas sim para o sim que a pessoa voluntariamente acaba manifestando através dessas atitudes. Um sim total e cabal aos demônios. A sua roupa roxo e cinza tinha um corte estranho. Pouco a pouco fui me lembrando de já tê-lo visto reproduzido numa revista que se falava de uma missa satânica. Era precisamente um daqueles paramentos litúrgicos. Depois foi ele mesmo quem disse: "O meu mestre trabalha, sobretudo, à noite." E continuei a pensar que se tratava, segundo a tal revista, de uma liturgia luciferiana. Este homem disse que praticava o ocultismo e a magia negra. Era uma confissão que muitos outros já tinham me feito, mas em busca de libertação. Porém, eu não compreendi as intenções daquele visitante. Confirmou que estava ligado a uma seita satânica com certo ritual, mas não parecia desejar ser libertado. Eu pensava, por que veio me procurar? Certamente para obter uma libertação de Satanás. Ou talvez quisesse hóstias consagradas para poder profaná-las. Ou esperava atrair-me a ti. Ou então apenas queria me anunciar a vitória. Falava sempre dele, parecia que tinha uma grande mensagem a transmitir a este padrezinho de Cristo. Tomei imediatamente apontamentos sobre tudo o que me havia já dito. Eis uma parte desses apontamentos. O meu mestre venceu você. Estamos destruindo a sua igreja. É o meu mestre quem estabelece o equilíbrio entre as nações e domina completamente a sua igreja. Deve reconhecê-lo. Sim, é evidente a força do maligno no mundo, contra quem a própria Virgem nos avisa nas diversas aparições. Como é evidente que em muitos vacilam as três colunas, a Eucaristia, a Senhora e o Pontífice, também vacila a sua fé. Paulo VI e João Paulo II falaram, sobretudo fala do Apocalipse, da luta de Satanás. É a sua hora, mas é também a hora da mulher vestida de sol. Aqui, nesse apontamento feito pelo sacerdote, verificamos que a Virgem Santíssima, a devoção à Nossa Senhora, a própria Eucaristia e a observância da doutrina cristã, da doutrina católica, são colunas muito importantes para se vencer as tentações do maligno. Quando se fala pontífice, nós lembramos do bispo de Roma, do sucessor de Pedro, e é exatamente o Papa que confirma tudo acerca da fé e da moral. E a Igreja, cujo líder é o Papa, que preserva a doutrina ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É a Igreja que preserva a sã doutrina da salvação. Por isso, quando as pessoas vacilam em acreditar nestas três colunas, em viver dignamente na comunhão eucarística, em serem realmente devotos de Nossa Mãe Celestial e de seguirem realmente, efetivamente, a sã doutrina da salvação, quando acontecem estes vacilos, quando as pessoas não seguem, não se apoiam nessas três colunas, tais almas humanas se afastam da luz divina e se aproximam dos anjos caídos. Quando interrompeu o seu monólogo e me permitiu falar, fiz que percebesse que a vitória do demônio é só provisória e aparente por algum tempo. Com a sua cruz, Jesus venceu Satanás precisamente no momento em que o maligno se considerava vencedor. E assim acontecerá com a Igreja. A sua paixão atual põe em marcha aquela renovação interior que prepara para o novo Pentecostes, muitas vezes anunciado e tão desejado. Satanás é uma das criaturas de Deus, criada boa e que se perverteu por sua culpa. O padre está, neste momento, evangelizando o seguidor da seita satânica. Ele está mostrando a vitória da cruz redentora de Cristo e a derrota permanente do maligno.
Não, Satanás é igual a Deus, apressou a dizer o meu interlocutor, quando percebi que não queria falar de Jesus, mas apenas de Deus. A sua rebelião contra ele foi um sucesso, e de vez em quando me perguntava, mas não tem medo do meu mestre? De início, esta frase, frequentemente repetida, mas não tem medo do meu mestre, soava-me como uma ameaça. Depois foi revelando que havia nela um medo íntimo, porque Satanás vê tudo e ouve tudo. Reafirmei que lhe falava em nome de Jesus, de quem era sacerdote, e que nada me podia acontecer sem a sua permissão. Além do mais, eu tinha a proteção da Virgem, sobretudo durante os exorcismos, exatamente a mulher vestida de sol. Não agradava que eu falasse da Virgem e se esforçava por desviar a conversa para o seu mestre, Satanás. Então recordei-lhe o proto-evangelho. Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher. Ele aceitou a conversa, mas com uma interpretação sua, e Satanás morder-lhe-á o calcanhar, quer dizer que a vencerá. Depois, passei a explicar a respeito da visão do Apocalipse, sobre a mulher vestida de sol, a luta com o dragão vermelho, que é derrotado por Miguel. Eu pensava que também haveria discussão sobre os textos bíblicos que narram as tentações de Cristo, mas o assunto Maria operou uma reviravolta na nossa conversa. Diante deste tema, começou a se sentir indisposto, angustiado e, por fim, desesperado. É comum, nos exorcismos, os demônios ficarem desesperados com a Eucaristia, com o nome de Nossa Senhora e com o nome de São Miguel Arcanjo. Primeiro, lhe tinha dito que o seu mestre não lhe poderia dar a paz do coração, nem muito menos a felicidade. Pelo contrário, Jesus dava a paz e a alegria, libertava precisamente do poder de Satanás, que no máximo, prometia dinheiro, poder e glória humana, bens que simplesmente passam e não concedem a verdadeira felicidade. Continuando, dentro de mim orava incessantemente a Virgem Maria, e assim via que ele ia perdendo o terreno e recuava. Estava claro que só tinha medo do seu mestre. Então falei para ele sobre o amor do meu mestre, Jesus Cristo, que morreu para me salvar e perdoou tudo. Ele falou da sua blasfêmia, a sua apostasia, o seu abandono da fé, num tom de verdadeiro desespero. Só depois, quando refleti, é que me lembrei da sua referência ao pecado contra o Espírito Santo e me pareceu que aquele homem não deveria ser plenamente culpado disso. Na verdade, meus irmãos, esta pessoa se aproximou de um sacerdote de Cristo procurando libertação. Falou da Virgem, falou da doutrina anticristã que lhe tinham ensinado para que o padre pudesse lhe dar argumentos convincentes e preciosos para que ele pudesse, sim, ele próprio, pudesse começar a sua libertação. E o padre continua: convidei-o para se arrepender e deixar o seu mestre. Diz que todas as noites eu pedia perdão a Deus por todos os pecados e também pelas blasfêmias. Aquele homem parecia perturbado, prensado entre dois sentimentos, a esperança e a desesperança. Perguntei-lhe se aceitaria que eu orasse por ele. Pareceu-me favorável e fiz interiormente um breve exorcismo para expulsar Satanás. Depois repetiu em voz alta. Era demasiado. Levantou-se como se fosse fugir, mas antes disse-me o seu nome, Pedro, e saiu correndo. Ainda hoje me interrogo sobre o significado daquela visita. Aquele homem terá sido enviado pelo maligno para me desviar? Terá sido mandado pela Senhora para ser convertido, ou pelo menos para que se orasse por ele? A verdade é que pude ver palpavelmente como é difícil para um membro de uma seita satânica, para quem é consagrado ao demônio,
voltar para Deus. Por isso, é importante que oremos pelos pecadores mais obstinados. Tivemos aqui um pequeno exorcismo que não chegou ao seu final, mas em cada missa que rezamos pelos pecadores mais obstinados, em cada oração que fazemos, pessoal ou comunitariamente, por essas pessoas, estamos com certeza pedindo pelo Pedro e por outras pessoas que se encontram nesta mesma situação. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.